Hoje estamos com um novo candidato à Câmara Municipal de Odivelas. É o espaço que reservamos para o Bloco de Esquerda e, para este caso concreto, para o nosso convidado Paulo Sousa, candidato à Câmara Municipal de Odivelas. Neste caso vamos falar especificamente de alguns pontos fortes, digamos assim, algumas bandeiras do Bloco, e num ou noutro caso vamos tentar ser mais detalhados em algumas questões. De qualquer maneira, para já agradecer ao Paulo Sousa a disponibilidade. Obrigado, António. Nós tentamos e estamos a continuar a tentar convidar o máximo de forças políticas que vão concorrer. Paulo Sousa, vamos começar talvez por vocês passarem, em termos do nosso espaço, duas ou três ou quatro as bandeiras que entenderem, que são os pontos nucleares da vossa proposta de candidatura. Ok, António, antes de mais, agradecer em nome do Bloco de Esquerda este trabalho que está a ser feito pelo odivelas.com e esperar que isto seja aberto realmente a todas as forças políticas para que se consiga ter, as pessoas consigam ter noção daquilo que são as propostas, daquilo que são as ideias, daquilo que são as políticas para o Concelho de Odivelas. E, portanto, da nossa parte, eu peço desculpa, mas vou tentar entrar por um outro lado para conseguir depois chegar exatamente à pergunta que tu me acabaste de fazer. Primeiro, fazer uma espécie de um prestar contas, que é aquilo que nós temos estado a fazer em termos nas distribuições porta a porta na rua há bastante tempo já. Já vamos com cerca de aproximadamente 40 mil folhetos distribuídos do prestar contas. É um folheto que nós fazemos normalmente sempre nos períodos de campanha, para conseguir apresentar às pessoas aquilo que tem sido o trabalho que o grupo autárquico do Bloco tem feito, quer nas freguesias, quer no município, e é a forma que nós temos de conseguir levar às pessoas aquilo que tem sido realmente a nossa prestação. Porque só assim é que se responsabiliza os partidos políticos, responsabilizam-se os eleitos e, acima de tudo, as próprias pessoas ficam a saber se o seu voto valeu ou não valeu a pena no trabalho que foi realmente efetuado. E nesse prestar contas nós trazemos, há um gráfico que normalmente costuma fazer sempre um sucesso enorme quando nós fazemos as distribuições, toda a gente gosta de pegar naquilo, que é o gráfico das documentações apresentadas em sede de Assembleia Municipal. A mesma coisa se passa nas Assembleias de Freguesia, mas os números são diferentes porque nem sequer existe um registro, como existe e é obrigatório na Assembleia Municipal, da quantidade de documentações que são apresentadas. E apenas para espelho, para que as pessoas consigam compreender, o Bloco de Esquerda apresentou até junho deste ano, portanto, num mandato que nem sequer chega ao total dos 4 anos, até junho, nós apresentámos para cima de 200 documentos na Assembleia Municipal. E os documentos são de toda a espécie, desde requerimentos de propostas, de coisas normais, como votos de pesar e essas coisas todas, mas estamos a falar em 200 documentos que deram entrada na Assembleia Municipal. E estamos a falar apenas em 2 eleitos municipais. Nós não estamos a falar em bancadas com 10, 12, 13 pessoas, estamos a falar de 2 eleitos municipais e um trabalho em que levou 200 documentos à Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal, o Bloco, para quem esteja menos habituado, na Assembleia Municipal o Bloco de Esquerda tem 2 eleitos, sim, contrariamente a outros grupos muito maiores que existem. Sim, nós temos uma coisa, António, que é uma... Muitas vezes é uma novidade para as pessoas, mas para que as pessoas percebam isto é mesmo muito importante. É que nós trabalhamos muito com a rotatividade dos próprios eleitos. Isto significa que, apesar de termos 2 eleitos efetivos, esses 2 eleitos efetivos vão criando a rotatividade para que o resto dos eleitos que nós temos pela lista abaixo, como a lei o permite, vão às Assembleias Municipais, participam nas Assembleias Municipais e consegue-se fazer uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a formação política das pessoas que estão nas listas, das pessoas que participam ativamente na política no Concelho, neste caso no Bloco de Esquerda. Engraçado é que nesta questão dos 200 documentos apresentados, o segundo partido que aparece na lista nos relatórios é o Partido Socialista, em que apresenta nada mais nada menos que 50 documentos, 50 e poucos documentos. E, portanto, a disparidade é assim tão grande em termos de trabalho e em termos de produtividade da bancada do Bloco de Esquerda, em todo o tipo de assuntos, dos mais variados tipos, e é este o trabalho que nós temos feito constantemente na Assembleia. Juntar a isto e explicar uma coisa, que é, nós temos feito e continuamos a fazer, uma das coisas que normalmente se ouve acusar muito os partidos políticos, felizmente nós, pelo nosso trabalho, não ouvimos e não sentimos isto na rua, porque é exatamente na rua que nós temos estado constantemente. Significa que nós estamos na rua no primeiro ano de mandato, no segundo, no terceiro,
e não apenas no quarto, como a maior parte dos partidos políticos, em que aparecem em alturas de campanha a abanar bandeiras e a distribuir panfletos que não os distribuem da forma que nós o fazemos. Nós fazemos porta a porta, o que significa que nós vamos às ruas, nós falamos com as pessoas e colocamos os documentos que nós apresentamos e colocamos esses documentos nas caixas de correio dos cidadãos e das cidadãs de Odivelas. E, portanto, esta é a proximidade que nós vamos tendo ao longo dos 4 anos de mandato, e é exatamente aí que nós vamos buscar toda a nossa informação, é exatamente aí em que as pessoas acabam hoje por nos reconhecer por um trabalho feito na proximidade e não muitas vezes à distância e fechados nos gabinetes ou nas assembleias, sejam elas municipais ou de freguesia. Nós estamos constantemente na rua e isso é uma coisa que nos dá muito gosto e muito prazer. Vamos então às vossas bandeiras, sim, como eu chamo, os sim. pontos principais. Nós decidimos este ano, é um panfleto que vai começar a ser distribuído agora, portanto isto é a terceira leva de distribuição de panfletos que nós levamos desde maio a terceira leva. A terceira leva estamos a falar em 3 tipos de panfletos diferentes, portanto o anterior, o prestar contas, e agora este que é o nosso manifesto autárquico. E o manifesto autárquico vai trazer, ele começa a ser distribuído hoje mesmo, traz 7 propostas essenciais. Nós centramos em 7 propostas. Logicamente não temos tempo para estar aqui a discutir as 7 propostas e é normal que assim seja. Hoje é bom que se diga hoje 9 de setembro. Hoje 9 de setembro, exatamente. Sábado de manhã, é Sim. isso. E, portanto, estas 7 propostas, só para deixar assim mais esclarecido, são habitação e reabilitação, transportes e mobilidade, transparência no município, que é uma das coisas que nós poderemos discutir um bocadinho mais à frente. Podemos detalhar mais. O ambiente, a defesa dos animais, por exemplo, a resposta social, a cultura, que é uma coisa essencial para nós, e os melhores serviços públicos. Portanto, estes são as linhas, as guidelines orientadoras para todo o programa político, porque a maior parte das pessoas reconhece qual é o programa político do Bloco de Esquerda, quer pelo espelho daquilo que é o nacional, refletindo-se também depois para aquilo que é o local. E eu acho que nós poderíamos agora tentar centrar isto, se calhar, aqui em 2 ou 3, se achares, António, que é o ideal. Eu se calhar começava pela habitação e pela reabilitação. Nós temos um problema em Odivelas há muito tempo. E o problema, nós podemos separar isto em vários caminhos, mas se há uma coisa que nós identificamos que é um problema muito grave, é que Odivelas não tem um programa de reabilitação efetivo das suas habitações, dos fogos existentes no próprio município. E isso leva-nos a uma coisa tão disparatada como vermos casas e casas, prédios e prédios empardados, fechados, deixados ao abandono, sem qualquer tipo, por um lado, apoio municipal, porque têm que existir esses apoios para que seja possível ter essas reabilitações, e muitas vezes pela própria exigência que tem que ser feita aos proprietários desses mesmos prédios, quando eles são privados, para que realmente as obras sejam feitas e seja feito um melhoramento do parque habitacional. Depois isto leva-nos a outro problema, que é o problema do betão. Nós estamos, quer dizer, eu julgo que não há odivelense nenhum que reconheça quando olha para Odivelas e vê a quantidade de licenciamentos atrás de licenciamentos que se vai fazendo no Conselho, mas depois temos aqueles fenómenos incríveis e que isto vem daquilo que eu estava ainda há pouco a dizer, de nós irmos ao porta a porta, de nós irmos às caixas de correio e chegarmos, por exemplo, a urbanizações como as Colinas do Cruzeiro ou como o Jardim da Amoreira, sei lá, tantas outras que têm nascido quase como cogumelos, mas em que nós chegamos a essas caixas de correio e vemos as caixas de correio totalmente entupidas com publicidade. E isto significa apenas uma coisa, é que aquelas casas, aqueles fogos habitacionais que ali estão fechados. Estão fechados. Portanto, nós continuamos a legalizar ainda mais quando temos fogos habitacionais novos a estrear que estão fechados e encerrados. Isto é uma coisa que não pode acontecer. Não pode continuar a existir este problema quando temos, por exemplo, depois fazendo aqui a ligação à questão social, quando nós temos tantos pedidos de habitação social neste município e não há resposta. Não há resposta quando é o próprio município que admitiu, ainda agora há 2 assembleias municipais atrás, que 20% dos fogos municipais, 20% dos fogos municipais foram vendidos no espaço de 1 ano, sem que exista reinvestimento, quer na reabilitação dos existentes, quer na aquisição de novos fogos municipais. Há edifícios da Câmara Municipal emparedados. Emparedados. Há aqui coisas que são para totalmente além da Quinta do Espanhol, há outros. A Quinta do Espanhol é uma um caso. É uma questão que vai para lá da própria questão da habitação,
eu não vejo que, ou melhor, nós não olhamos para aquilo como sendo uma resposta ao problema da habitação social. Não, eu digo é que... Mais para a área cultural, mais provavelmente para a área esses cultural. prédios emparedados que existem, por exemplo, em Famões, sim, claro. E que a justificação é que são T1s e não dá para a habitação social. Não dá para a habitação social, que é uma falsidade enorme. Este tipo de situações carecem realmente de respostas no panorama quer da reabilitação, quer no panorama da resposta social que tem que existir por parte dos municípios. Nós ouvimos sempre as mesmas respostas por parte do Executivo. Este Executivo PS-PSD tem este hábito natural de... Eu lembro-me quando, por exemplo, foi a discussão sobre os fogos, a venda dos tais 20% no espaço de um ano, de 2016 a 2017, a venda dos 20% dos fogos municipais, a vereadora, estamos a falar neste caso uma vereadora do PSD, ria-se enquanto nós dizíamos que realmente vender 20% do património, quando temos uma lista de espera imensa de gente que necessita realmente de habitação. Barruncho e outros? Bem, se vamos então ao Barruncho, isso então é assustador. Como é que nós continuamos a ter um bairro de barracas quando Lisboa está 10 ou 15 anos à nossa frente na erradicação das barracas? Nós devíamos ter pegado nesse mesmo plano naquela altura e nunca pegamos e continuamos a ter o problema ali a persistir e não há resposta nem há solução à vista por este Executivo. Parece-me que o Executivo disse que há 40 famílias, resolveu o problema de 40 famílias no espaço de 4 anos. Portanto, eu acho que é este o universo. Penso eu, não sei se confirmam vocês. Eu nunca percebi muito bem essa questão das 40 famílias, porque quando nós vamos ao Barruncho, e nós vamos ao Barruncho como vamos a todos os outros lados, temos lá estado constantemente, como estamos em todos os outros lados. Mas quando nós vamos ao Barruncho, aquilo que nós damos conta é das habitações que são deitadas abaixo. Quando se fala na questão do Barruncho, o que nós vemos quando lá vamos vemos que as habitações são deitadas abaixo quando as pessoas saem do Barruncho, saem pela sua vontade, porque se calhar conseguiram melhorar as suas condições de vida e acabam por conseguir encontrar habitação, muitas vezes fora do concelho, porque conseguir encontrar preços também acessíveis, cada vez mais no concelho está a ser difícil. Nós estamos a sofrer a própria pressão da turistificação que está a acontecer em Lisboa e, portanto, a pressão vai sempre empurrando cada vez mais para as periferias e é normal que, se calhar, as pessoas tenham que fugir para Loures, para Vila Franca e por aí afora. Mas esta gente, quando sai, a solução que o Executivo tem é pegar em empresas que vão lá, deitam abaixo as habitações, que estão coladas a outras habitações, não é? Deitam abaixo as habitações e vão-se embora e deixam ficar os monos, onde está o lixo, onde estão os ratos, onde estão as baratas, onde estão todos os problemas de salubridade existentes num espaço daqueles. Não é admissível que isto continue e não há resposta nenhuma, a não ser de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos há resposta. Mas mesmo sem haver esse espaço, ainda há pouco tempo houve uma intervenção que nós por acaso colocámos no ar, não foi por acaso, é porque achámos importante, sobre as patameiras e os pombais, ratazanas e outra bicharada. E há aqui uma coisa importante que ficou fora, é que como é que esses restaurantes, depois das pessoas ouvirem aquilo, os restaurantes e os cafés vão continuar a exercer a sua atividade quando as pessoas sabem que aquilo está infestado de bicharada. Mas pronto, nós temos também que depois cruza-se com as fiscalizações e cruza-se com as coisas todas, quer dizer, toda a gente sabe que às vezes é muito difícil conseguir ter o licenciamento para abrir um pequenino restaurante porque há uma pressão enorme agora fugiu-me o nome da fiscalização. Da fiscalização. Agora com o licenciamento zero a coisa é diferente. Mas depois, por outro lado, quando estas situações acontecem, parece que não existe resposta para que se tente resolver os problemas como deve ser. Vamos tentar sintetizar pouco os outros capítulos. Passamos para a questão da cultura. E passamos para a questão da cultura porque tem sido uma bandeira que o Bloco levantou bem alto e que temos toda a força e toda a vontade para que isto se consiga resolver e que se consiga chegar a bom porto, apesar de nós percebermos que o chegar a bom porto provavelmente passará por situações bastante complicadas para o município. E eu estou aqui a falar concretamente, quer dizer, podíamos falar sobre várias questões na área cultural e as questões na área cultural podia chegar, por exemplo, ao posto de comando do MFA, que devia estar devidamente aberto à população. E quando eu digo aberto à população, é não estar dependente de nós termos que passar por toda a burocracia militar, neste caso da GNR, para conseguir aceder ao posto de comando, devia ser aberto. Só assim é que a história de Abril se passa e se transmite para todos, e isso era uma coisa essencial. Quando olhamos, por exemplo, para as fontes das pissarras em Canessas, em que nós vemos que aquilo continua, é um património histórico que ali está, que continua abandonado e fechado, o acesso das pessoas poderem ver a história do próprio concelho está fechado à população. O mosteiro, a dificuldade enorme que é de uma pessoa conseguir visitar o mosteiro, lá mais uma vez lá temos que ter o exército a acompanhar nas visitas para ir ver, para se ir ver aquilo que é o património que todos e todas as odivelenses têm que ter o acesso para lá conseguir chegar.
Bem, e depois disto, quer dizer, tínhamos muito mais. Tínhamos o Auditório da Póvoa, que continua deixado ao abandono. Bem, há uma série delas. Agora, vamos centrar as nossas atenções na questão da malaposta. E vamos a centrar por 2 pontos de vista fundamentais. O primeiro é a forma como este Executivo PS-PSD tem uma vontade e uma fome privatizadora que não tem explicações e não tem paralelos. Se nós olharmos bem aqui à nossa volta e se olharmos aqui para a área metropolitana de Lisboa, isto é uma coisa que é incrível. Conseguiram chegar ao ponto de apresentar um estudo de viabilidade para o próprio, portanto, para dar a razão, para justificar ao potencial concessionário que vai lá ficar, ou que há de lá ficar, querem eles, nós não, mas chegaram a fazer um estudo de viabilidade que dizia uma coisa tão incrível como a Malaposta vai ter uma fruição superior ao Teatro Dona Maria, Teatro Nacional Dona Maria em Lisboa. É tão ridículo quanto isto. E isto foi totalmente desmistificado e destruído em Assembleia Municipal, na visita que nós tivemos do nosso deputado na Assembleia da República, o Jorge Campos. A resposta por parte do vereador da área da cultura, no momento em que foi confrontado com essa questão, foi não sei, isso quer dizer, isso não sei. Não podemos ter respostas do isso, não sei. O estudo foi feito por uma empresa independente, foi feito por não sei quê. Não, nós temos que saber aquilo que estamos a gerir e é essencial, quando olhamos para a questão da malaposta, nós percebermos que isto se aplica a todo o resto de equipamentos municipais. A gestão daquilo que é público, a gestão daquilo que são equipamentos municipais, que é serviço público, tem que ser feita pelo próprio Estado. Público para o público, de forma a servir como deve ser as populações. E não de outra maneira. Portanto, este seria o segundo ponto. O terceiro ponto, nós podemos ir falar na precariedade existente no município, que é uma das coisas que nós temos feito alerta há muitos anos. É impressionante a facilidade com que este Executivo responde quando nós apontamos o dedo, por exemplo, à questão dos contratos cheios existentes nas escolas. Estamos a falar em aproximadamente, não chega a 30 pessoas, pelo menos isso foi a última informação que nos deram, apesar de que estes números vão variando, não é? Porque é um dos problemas que existe neste Executivo, que existe nesta Câmara Municipal, é que para nós conseguirmos ter acesso aos dados, isto é uma loucura que se consiga confirmar realmente as coisas. Mas disseram-nos que era na casa das 30, 20 e tal, 30 pessoas que estavam a trabalhar em espaço escolar, a cumprir funções de auxiliares da ação educativa, com as crianças, odivelenses. Esta resposta é uma resposta que é ridícula por parte do município. Recorrer aos contratos de emprego e inserção, quando nós sabemos que há necessidade de auxiliares na escola, bem, quer dizer, se existe a necessidade e se as pessoas estão lá a trabalhar, façam-se contratos em funções públicas, as pessoas sejam contratualizadas. Na altura do anterior governo, o governo da PAF, PSD-CDS, nessa altura foram impostas uma série de restrições pela Troika, e foram impostas uma série de restrições na contratualização de funcionários para o Estado. Neste momento, e a partir do momento em que foi feito o acordo de incidência parlamentar entre os 4 partidos, com os verdes também, com os 4 partidos, o primeiro Orçamento de Estado desbloqueou exatamente essa mesma contratualização. E nós, na altura, fizemos isso na Assembleia Municipal, desafiámos o Hugo Martins, desafiámos o PS e o PSD para que se contratualizassem estas pessoas com contratos com vínculos. Porque estamos a falar da dignidade no trabalho, na dignidade na vida das pessoas. A resposta que nos foi dada foi que, bem, isso é uma coisa que logo se verá, isso é uma coisa que não sei se será possível, isso é o chuta para canto e é o deixar andar. A vida das pessoas não conta, as necessidades daquelas pessoas que tomam conta das nossas crianças não contam, e mesmo depois as próprias necessidades das crianças e dos nossos educadores e dos professores também não contam, porque não têm profissionais que se mantenham. Não há uma esperança para esta gente que vai trabalhar, que vem dos contratos cheios, que vai trabalhar e que está durante 6 meses a trabalhar num espaço escolar, porque no final não existe integração. Não há possibilidade de integração. Esta gente não pode continuar a trabalhar naquele espaço, mas a escola continua a ter a necessidade. Os alunos continuam a ter a necessidade, os professores continuam a ter a necessidade e os pais certamente se queixam em todo o lado que faltam auxiliares, que faltam administrativos, que faltam professores muitas vezes, mas que falta muita gente para que realmente a educação chegue a todos e seja para todos. Quando aqui falamos na educação, fundamental falarmos na questão, por exemplo, das creches escolares. Vamos ver qual é que é a resposta que este município vai conseguir ter para o problema das creches, que vão passar a ser obrigatórias em determinada altura, a seu tempo, mas passará a ser obrigatório, as creches públicas. Vamos ver como é que este município vai resolver isto, quando andou a encerrar
creche e andou a aceitar que se encerrassem creche. Quer dizer, eu relembro o caso da Ormeira, passaram 2 anos, a creche da Prosális encerrou, não há culpados no meio desta história toda, pelos vistos, porque a Câmara Municipal não assume responsabilidades, a Junta não assume responsabilidades e a Prosális vai-se lá saber como, desapareceu, ninguém sabe quem é que ainda hoje toma conta da Prosális, se já está extinta, se não está extinta, não há respostas em lado nenhum. Mas o que se sabe, efetivamente, é que mais de 40 crianças ficaram sem escola, ficaram sem creche, tiveram que ser estudadas para vários cantos do município e isso provocou sofrimento às crianças, sofrimento aos pais e, mais uma vez, há um equipamento de proximidade que deveria existir em todo o lado, que desaparece e que não há resposta nenhuma por parte Agora, do município. Agora até os miúdos da Pontinha têm que andar de transportes do primeiro ciclo para irem para fora da Pontinha, porque as escolas na Pontinha não têm as crianças da Pontinha e depois claro, a escola Mário tenta-se encerrar a Mário Madeira. A Mário Madeira tenta-se Mas vamos avançar para outro capítulo, senão não vamos ter tempo. Sim, eu ia só terminar só na questão da precariedade, porque isto depois liga-se a outro ponto, e acho que é uma das coisas fundamentais de se falar. O exagero de avanças que este município tem e o exagero de externalização de serviços que este município tem. É uma coisa sem paralelo. Todos nós nos lembramos de Mário Máximo, que é sempre uma coisa que nós ficamos loucos e ficamos perplexos quando vemos, inclusive Mário Máximo, que agora vai receber uma congratulação qualquer da própria Câmara por serviços prestados à lusofonia, que é uma coisa extraordinária, ainda por cima, no próprio ano em que ele já não tem responsabilidades nenhumas sobre a lusofonia, a responsabilidade neste momento está nas mãos do vereador. Mas é uma questão de currículo. É uma questão de currículo, é importante ficar no currículo, nós compreendemos. Mas este tipo de avanças que este município tem, muitas vezes avanças jurídicas, avanças de assessorias disto, daquilo e daquilo outro. Bem, eu só não consigo compreender, se eu fosse funcionário desta Câmara Municipal, e nós temos, a Câmara Municipal tem uma série de juristas, tem uma série de engenheiros, de arquitetos, tem um pouco de tudo, mas eles nunca são chamados. As assessorias são uma loucura, e os dinheiros, as verbas que ali estão em casa, é muito dinheiro que é gasto neste tipo de coisas. A externalização de serviços é outra. É facílimo para o Executivo. Se realmente precisa de gente para trabalhar em determinadas áreas, contrate-se gente para trabalhar. Mas seja o município a prestar esses serviços. Porque senão nós temos empresas a receberem bateladas de dinheiro para, na realidade, depois, efetivamente, muitas vezes não o cumprirem e não existir uma exigência forte em cima dessas falhas, como poderia existir se os funcionários fossem realmente públicos. Porque a avaliação é obrigatória, porque seria o próprio município a responder pelos problemas. Assim não. Assim fogem às responsabilidades com uma facilidade tremenda. E depois, mais outra coisa que é fundamental é quando nós, por exemplo, olhamos para a quantidade de rúbricas que aparecem nos relatórios de contas e por ali afora e nos orçamentos, e nós olhamos para a quantidade de rúbricas que depois nos dizem, isso foi de uma obra disto, ou isso foi de uma obra daquilo, que vem, isto depois está ligado com a transparência, é uma coisa que é importante nós depois falarmos um bocadinho mais à frente, que é aquelas rúbricas dos outros. Não é? Os outros é uma festa neste município, os outros é uma festa. Outros de 1 milhão, outros de 500 mil, outros de 100 mil, outros de não sei o que mais, vem por ali afora. E depois nós descobrimos que todos estes outros, afinal, estão ligados, lá está, às tais externalizações de serviços ou às grandes avanças que este município tem. Isto tem que acabar, não pode ser assim que se gasta o erário público, não pode ser assim que o dinheiro dos odivelenses fica posto em causa, porque somos todos nós que participamos, são todos os odivelenses que participam exatamente naquilo que é o orçamento municipal. Paulo Sousa, falámos aqui em alguns temas que são muito caros ao Bloco, mas há um tema que a mim me apraz muito e a todos os convidados têm colocado essa questão, que é a transparência. Sim, a nós também, sim. A transparência que se liga talvez com a falta de participação das pessoas, aliás, num município onde as assembleias municipais e as reuniões de Câmara são durante o horário de trabalho, mais transparência. Como é que se consegue, no vosso entender, mais transparência e, se calhar, com isso, mais participação dos cidadãos na tal vida democrática? Sim. António, eu acho que já disseste já parte da resposta, mas eu vou reforçá-la porque tem sido aquilo que nós nos temos batido também já há muito tempo. A primeira questão da transparência é nós conseguimos perceber que a participação democrática das pessoas é essencial para que qualquer executivo municipal tenha a noção daquilo que é a realidade e daquilo que as pessoas, e de quais são as necessidades das pessoas e de quais são os problemas que realmente afetam toda a gente. E, portanto, uma das respostas que tu acabaste por dar na tua pergunta é nós não podemos continuar a ter assembleias municipais nem reuniões de Câmara que são abertas à participação cidadã, sim. À participação pública. Não podemos continuar a ter assembleias municipais e reuniões de Câmara que são em horário laboral. Quer dizer, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. As pessoas não conseguem participar quando têm uma reunião de Câmara às 10 da manhã,
ou quando há uma reunião de Câmara às 2 da tarde, ou quando há uma Assembleia Municipal às 2 da tarde, ou às 5 da tarde, que de vez em quando é um fenómeno que acontece, é raro, mas de vez em quando acontece. Este tipo de coisas não podem acontecer, porque Ou ninguém quando há um consegue... jogo de futebol importante. Mas isso são outras questões. Pois, são outras mas questões. são Agora, as mesmas. a única resposta que nós conseguimos ter é que realmente, quer as reuniões de Câmara, quer as Assembleias Municipais, têm que passar para o horário noturno, o horário pós-laboral. É a única maneira de nós podermos dizer às pessoas: a casa está aberta, a casa da democracia está aberta, venham, participem nela. Venham e participem nela, venham dizer o que é que corre mal, se há um buraco da calçada à porta de casa, se há algum problema que os anda a afetar, ou se há até alguma coisa que seja para valorizar e para dizer de bem. Às vezes acontece, tem sido raro, não é? Aqui tem sido raro, mas às vezes acontece. E, portanto, as pessoas têm que ter o espaço de intervenção e para isso é necessário que os horários sejam acessíveis. Depois há outro problema. Nós apresentámos, já por várias vezes, mas foi aprovada há quase 2 anos e voltou a ser aprovada agora, uma moção que nós levámos à Assembleia Municipal, primeiro um requerimento e depois uma moção, para que passasse a haver a transmissão áudio e vídeo das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara, disponibilizadas online, para que as pessoas possam aceder quando quiserem. Ela esteja disponível para que se consigam fazer 3 coisas que eu acho fundamentais. E todas elas têm a ver com uma frase, que é a responsabilização. Responsabilização, quer dos executivos municipais, quando dão uma palavra, essa palavra tem que ser cumprida. Responsabilização dos eleitos, o trabalho que cada eleito faz na Assembleia Municipal tem que estar responsabilizado e as pessoas têm que olhar para o trabalho que nós fazemos nas Assembleias Municipais. E depois para responsabilizar os próprios que votam naqueles que estão nas Assembleias Municipais. Porque nós não podemos nos andar a queixar de algum trabalho que foi feito quando, há 4 anos atrás, fomos votar exatamente nesses que têm andado a fazer as neiras. E, portanto, a responsabilidade aqui tem que ser aberta a todos. E isto significa que a transparência de tudo aquilo que acontece no município tem que estar disponível a todos. Depois temos outra questão, que ainda há bocadinho falámos que é a transparência dos próprios orçamentos, dos valores. As rúbricas têm que ser explícitas, não têm que vir com os tais engodos dos outros, que é uma coisa constante e que nós nunca sabemos a que é que as coisas se tratam, do que é que se trata. As respostas por parte do Executivo, nós pedimos um esclarecimento sobre determinadas coisas e temos respostas que já lá vão com mais de 1 ano e que continuamos sem as ter. Perguntas feitas e há mais de 1 ano não há respostas. Não obriga a Câmara. E este Executivo vai mantendo também assim estas coisas todas e para conseguirmos ter acesso a essas informações. Às vezes consegue-se mais facilmente ter acesso pela própria imprensa ou consegue-se ter acesso pelos particulares, pelas pessoas na rua que nos conseguem passar as informações, do que pelos próprios Executivos, quando deveriam estar obrigados, dentro de um órgão que é a Assembleia Municipal, de haver algum respeito institucional e dar as respostas aos partidos políticos. Isso não acontece, é muito difícil, é uma situação extremamente complicada. Mas é realmente uma questão, a transparência é uma questão fundamental e nós temos que ter uma resposta efetiva para resolver estes problemas. Se conseguisses dar uma resposta num minuto a esta questão que eu vou colocar, certo. Se não, vamos embora. Ficamos para outra. A Assembleia Municipal cumpre o seu papel, ou seja, é suposto que a Assembleia Municipal seja um órgão fiscalizador. A Assembleia Municipal tem meios para fiscalizar e obrigar o município, digamos, a talhar caminho. Toda a gente se queixa que não há meios, que os deputados municipais não têm técnicos que os ajudem em algumas questões que obviamente eles não dominam. Até já há umas pessoas que têm um estatuto especial na Assembleia, que são os engenheiros, não é? E eu pergunto, há realmente, nesta democracia formal, os cidadãos podem estar seguros que a Assembleia Municipal está a cumprir o seu papel de fiscalização? Bem, eu posso responder pelo Bloco de Esquerda. E respondendo pelo Bloco de Esquerda, eu digo que nós fazemos esse papel de fiscalização. Mas têm condições? Essa pergunta é bem mais larga. Isto, quando nós falamos nas condições, eu lembro-me, há uns bons anos atrás, as pessoas não têm noção disto, mas ficam a saber. Há uns bons anos atrás, nós nem mesas tínhamos nas Assembleias Municipais. Não haviam mesas. E, portanto, os eleitos iam para a Assembleia Municipal, vá lá, tinham cadeiras, tinham um sítio onde se sentar, mas nem mesa tinham. E foi preciso que aparecesse um eleito do Bloco de Esquerda na altura, chamado José Falcão, em que decidiu, num determinado dia, levar uma mesa portátil para a Assembleia Municipal. E foi no dia em que o José Falcão levou essa mesa portátil para a Assembleia Municipal que, por parte quer do Executivo, na altura Susana Amador, quer por parte da mesa da Assembleia, que houvesse uma tomada de posição para resolver o problema para todos os outros partidos. Portanto,
esta falta de que realmente faltam funcionários no SAOM, nos serviços de apoio. Claro que faltam. Claro que faltam. Como falta, por exemplo, que as atas passem a ter uma transcrição efetiva do que se passa nas assembleias, e isso significa, lá está, se nós tivermos a gravação vídeo, se tivermos a gravação áudio, e se a Assembleia Municipal, se os funcionários da Assembleia Municipal se ficarem com a responsabilidade de fazer a transcrição para a ata, obrigatoriamente tudo aquilo que lá está certo. O que acontece nesta Assembleia é algo tão extraordinário, como o eleito municipal vai ao palanque e vai proferir uma declaração qualquer e diz preto. Diz preto. Mas depois na ata vem escrito branco. E nós aceitamos isto com a maior das naturalidades. Como se não houvesse problema nenhum. Este Executivo acha que não há problema nenhum. Por parte do Bloco, nós continuamos a fazer todos os forcings possíveis e imaginários para que isto se consiga resolver. Sim, tomámos uma posição. Numa determinada altura decidimos tomar uma posição de força, uma posição de pressão. E nisso, aquilo que se tem refletido é que, por exemplo, nós não aprovamos as atas municipais que têm estado a ser apresentadas. Ao contrário de todos os outros partidos, continuam a aprová-las, nós não as aprovamos. Porquê? Porque as atas não transparecem aquilo que efetivamente acontece nas Assembleias. Não há declarações dos executivos, o executivo diz uma coisa, quer dizer, vamos pegar agora aqui numa coisa muito rápida já para fechar, porque eu julgo que não temos muito mais tempo. Hugo Martins proferiu duas coisas que não nos saem da memória, exatamente sobre o espaço do mosteiro. Hugo Martins tem duas frases maravilhosas. A primeira é que os jardins do mosteiro vão ser abertos à população. Sim. A segunda é que uma proposta do Bloco de Esquerda que anda a ser apresentada há bastante tempo para o problema do mosteiro, que é a abertura de um fórum que seja aberto à comunidade civil com a participação de especialistas da área, convidados, partidos políticos, a sociedade civil, as associações, os moradores, toda a gente possa participar para decidir qual o futuro do mosteiro. Hugo Martins disse sim a esta proposta. Disse sim a esta proposta na Assembleia Municipal. Mas, ponto 1, até agora ainda não tivemos nenhuma efetivação disto, e por outro lado, quer dizer, há uma série de zunzuns que dizem que se calhar nada disto vai acontecer. Até há uma Mas petição aqui está a a correr. responsabilização das palavras proferidas pelo líder deste Executivo Municipal, que diz em Assembleia Municipal, com público a assistir, com imprensa a assistir, que diz publicamente estas duas coisas, e agora vamos esperar. Vamos esperar para ver. Okay. E, portanto, isto é essencial para que exista realmente a tal democracia, a tal transparência na participação Eu, como democrática. faço aquele papel do diabo, tenho que realçar aqui uma outra coisa, se calhar que a maior parte dos cidadãos não dará por isso. Até porque não assiste ou porque não tem meios para assistir. Claro, é difícil. As intervenções dos deputados na Assembleia Municipal, para que constem em ata, têm que ser entregues por escrito. Ou seja, se alguém estiver a discutir um ponto e achar por bem intervir sobre uma determinada questão, essa intervenção só consta na ata se o deputado posteriormente entregar por escrito. Ora, em algumas situações a intervenção é perfeitamente espontânea. Claro, as intervenções são no momento. E se calhar até faria jeito ao deputado essa mesma gravação vídeo para depois transcrever para o papel. Claro. Mas o mais engraçado disto, e no ponto oposto, é que duas coisas que eu vou deixar aqui. Uma, Miguel Cabrita interveio numa determinada altura, que está online, aquilo que eu digo, tenho o vídeo, obviamente, que disse que a maior parte dos deputados que ali estão ali só para levantar o braço e por isso podiam ir para o ginásio. E tenho outra situação que eu também quero deixar às pessoas que nos estão a ver aqui, é que perante esta tal situação que os deputados são obrigados, entre aspas, a apresentar por escrito as suas intervenções, houve um deputado do PS, Simão Afonso, que interveio e teve esta pérola. Eu até entreguei as declarações de voto na sexta-feira anterior. Ou seja, para que é que serve discutirmos ali na Assembleia, discutirem os deputados, uma série de temas se as declarações de voto até são entregues com antecedência? Ou seja, toda a gente sabe qual vai ser as posições, não se percebe porque é que há aquela discussão se até as declarações de voto são entregues com uma certa antecedência para facilitar o trabalho da mesa e dos serviços da Câmara. Estas não podia deixar de pôr aqui por vídeo, porque elas estão online e estão disponíveis. De
qualquer maneira, Dois últimos minutos Deixa-me para... só juntar só uma coisa àquilo que acabaste de dizer. Faz-me lembrar, por exemplo, uma coisa muito engraçada, que é a prática que a maioria na Assembleia Municipal, a maioria, estamos a falar PS, PSD, tem, por exemplo, sempre que há uma Assembleia Municipal temática para discutir assuntos importantes do Conselho. Eu lembro-me, por exemplo, da questão do CIMAR, do SEMAS na altura da privatização, a questão da malaposta, a questão do mosteiro. Sempre que estas discussões vão à Assembleia Municipal, e é normal que os partidos apresentem as suas posições, não deve ser apenas os partidos da oposição que devem apresentar as suas posições, devem ser todos, devem fazer essa discussão. Nós temos tido uma coisa fantástica a acontecer, que é, primeiro, durante muito tempo era a bancada do PSD exclusivamente que fazia isto, agora inclusive a própria bancada do PS também já faz, que é, a discussão começa e eles pedem para passar diretamente para a votação. Que é uma coisa que é incrível. É incrível. A discussão acaba ali naquele momento, não há nenhum debate de ideias, não há nenhuma participação democrática e pronto. E eles votam favoravelmente, independentemente das pessoas poderem concordar ou não concordar. Eles fazem o que querem. Fazem um requerimento típico que é que se passe de imediato à votação. Pois. Isto é a forma de acabar com uma discussão, é muito utilizada. Aliás, o Luís Almenete era um especialista nessa matéria de passar de imediato. Lembro-me da discussão no Multiusos sobre a questão da privatização das águas. Exatamente. E em que, em determinada altura, o Luís Almenete se levanta e dá aquela célebre frase que foi repetindo ao longo dos mandatos, que é requeremos que se passe de imediato à votação. 2 minutos finais para acabarmos aqui, mas teriam que ser mesmo só 2 minutos, está bem? Sim. Portanto, 2 minutos finais. Para mim? Sim. 2 minutos finais. Bem, aquilo que os odivelenses podem esperar do Bloco de Esquerda é que nós temos uma candidatura, mais uma vez, extremamente reforçada nos últimos tempos. Estamos a falar em mais de 100 pessoas envolvidas nestas listas, a maior parte mulheres, muitos independentes, e é uma coisa que nós podemos garantir, é que a nossa palavra dada e a nossa linha política mantém-se fiel à esquerda e sempre com políticas de esquerda na defesa dos serviços públicos, na defesa das populações, na defesa daqueles que são os de baixo, aqueles que mais precisam, à procura de conseguir quebrar os grandes problemas que existem das discriminações, a luta pelos serviços públicos, a luta por melhor transporte, a luta por saúde, a luta por educação. Tudo isto é uma garantia que o Bloco de Esquerda tem mantido, não é de agora, não é uma novidade. Há muito tempo que nós fazemos isto, quando tínhamos apenas um eleito, quando o Zé Falcão andava aqui sozinho a fazer a sua luta, e hoje em dia, extremamente reforçados e com uma força enorme, nós continuamos a fazer isto e vamos continuar sempre na defesa do interesse público e na defesa das necessidades da população. Isso é uma garantia que o Bloco de Esquerda vai manter e a única coisa que podemos dizer é dia 1 de outubro, façam a diferença neste município e votem Bloco de Esquerda. Obrigado, António. Ficamos então por aqui. Esta foi a entrevista que ficaram por colocar... Bem, muita coisa. Não digo centenas, mas algumas dezenas, se calhar, de questões. E eu mesmo assim, contra o protocolo, ainda vou colocar uma última questão que eu acho que é importante para quem nos está a ver. Mini geringonças. Em alguns concelhos, o Bloco tem falado na mini geringonça. Uma mini geringonça local. O que é que o Bloco pensa em relação, mas tens que ser o mais sintético possível. Na medida do possível, há condições da parte do Bloco para haver aqui uma mini geringonça? Digamos um governo à esquerda. Não sei, o exemplo, aquilo que me estás a falar são acordos pós-eleitorais. Portanto, certo. Os acordos pós-eleitorais, bem, há duas coisas que são fundamentais. Acordos pós-eleitorais são feitos à esquerda e quando são feitos à esquerda, há a necessidade de nós partirmos de um princípio muito básico. Ao exemplo daquilo que se passa no país, é necessário que nós tenhamos a participação ativa de todos os agentes que estão e que praticam efetivamente políticas de esquerda. Isto significava, assim, estamos no mundo das suposições, não é? Mas isto significava conseguir alargar esse mesmo entendimento o mais à esquerda possível, ou seja, olhar para a CDU, olhar para o Bloco de Esquerda e se calhar, se o PS tivesse um posicionamento de esquerda, se quiser realmente seguir um caminho de esquerda, conseguimos tentar encontrar consensos e conseguir encontrar alguma coisa para se poder governar esta autarquia, ao contrário daquilo que tem sido governado nos 12 últimos anos, que tem sido totalmente governado à direita, realmente com um executivo do Partido Socialista, sempre em acordo com o Partido Social Democrata. E ou nós quebramos este ciclo
e passamos a ter um PS realmente à esquerda, com políticas de esquerda, com a participação, podendo ter a participação ou não, quer da CDU, quer do Bloco de Esquerda, mas isto é uma coisa que são conversações que só serão possíveis no pós-eleitoral e dependendo dos cenários que nós possamos vir a ter. Portanto, eu vou reformular a pergunta. Agora, há questões que são realmente fundamentais para nós e sobre as quais nós não abdicamos. E isto é fundamental para que as pessoas percebam. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que há uma abertura só porque sim. Não. Só seria possível se determinados pressupostos se realmente efetivassem. E era necessário nós termos, por exemplo, a tal gestão pública dos equipamentos, os equipamentos municipais, o tal retrocesso desta aventura privatizatória da Malaposta, acabar com a precariedade no município, um grande plano de acabar com a precariedade no município, os contratos cheios, as tais avanças, a externalização dos serviços, a tal transparência, as questões todas na área da transparência, e se calhar uma última para juntar, porque realmente é uma proposta, é anunciado com uma grande propaganda já desde 2009, em 2013, agora em 2015, por exemplo, acabarmos finalmente com o barruncho, a erradicação das barracas em Odivelas. Portanto, teríamos aqui 4 linhas vermelhas, vamos lhe chamar assim, 4 linhas vermelhas sobre as quais o Bloco nunca iria prescindir. O Bloco está disponível para uma geringonça local, desde que o PS mude a sua política. É isto? E que se calhar a CDU também quisesse participar nesta mesma lógica. Pois, mas agora a CDU havemos de fazer a pergunta, não é? Quisesse participar nesta mesma lógica, acho que era uma coisa que fazia, quando se discute isto, acho que era uma coisa que fazia ao sentido. E é um bocado na linha do estás-me a falar das mini-geringonças. Sim, geringonças locais. As geringonças locais. Eu acho que era uma coisa que era importante se tivermos eleitos e havendo vereadores da CDU, havendo vereadores, se tudo correr bem, havendo vereador ou vereadores do Bloco de Esquerda. Eu acho que fazia sentido fazer a articulação entre todos os partidos realmente à esquerda, porque só assim é que se consegue mudar esta lógica deste controle, destes interesses todos que estão instalados há demasiado tempo em Odivelas, extremamente liberais e extremamente virados para a parte económica, demasiado económica, de esquemas e de jogos esquisitos. E isso só se consegue realmente com políticas de esquerda, não se consegue de outra maneira. Bem, furámos todos os protocolos e tudo o que estava combinado. Fizemos-lo, pelo menos da minha parte e acho que também do Paulo Sousa, pensando que é do interesse de quem nos está a ver, algum esclarecimento em relação às propostas, em relação àquilo que os partidos se propõem fazer. Não é possível falar numa série de coisas em tão pouco espaço de tempo. Quantas coisas ficaram por dizer. Pano para manga. Haverá ainda um debate entre todos os candidatos. Não sei até que ponto será tão produtivo. E até lá haveremos de ouvir ainda outros candidatos e colocar, por exemplo, a mesma questão em relação à geringonça local. Ok. Obrigado, Paulo Sousa. Obrigado, António. Até uma próxima. Mais uma vez, até à próxima. Tudo bem. Ok, obrigado.